castelo forte é o nosso Deus. Meus amados irmãos, então nós temos feito aqui uma introdução a respeito deste livro tão significativo que é o livro de Apocalipse. Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor, a João, o seu servo, o discípulo amado, que foi notificado pelo poder do Espírito Santo para que pudesse transmitir mensagens específicas às 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor e, a partir destas mensagens, também alcançasse todo o mundo evangélico, todo o mundo cristão. Nós lemos nos primeiros versículos deste capítulo 1 exatamente estas palavras: a revelação de Jesus Cristo que Deus deu a João para mostrar aos servos do Senhor as coisas que aconteceriam em breve. Que coisas eram estas? Aquelas perseguições que ocorreriam em breve, aquelas perseguições pelas quais o povo de Deus estava passando. E o grande objetivo, portanto, naquele primeiro momento desta carta a João e da carta às igrejas, é para que o povo de Deus tivesse ou recebesse o conforto necessário diante daquelas perseguições iminentes das quais eles estavam prestes a passar e pelas quais eles estavam prestes a sofrer. Apocalipse, portanto, não é um livro assustador, não é um livro de enigmas, um livro em que você encontra fantasmas. Pelo contrário, Apocalipse é um livro muito claro que revela o poder de Deus para salvar a sua igreja, revela o poder de Deus para consolar a sua igreja diante das mais terríveis perseguições. Aliás, o próprio João estava nesse período, nesse momento, sendo perseguido, exilado na ilha chamada Patmos, sob a ordem do imperador Domiciano, que foi um dos imperadores mais terríveis da época do Império Romano, sucessor de Nero, que tinha destruído Roma, como nós conhecemos a história, tinha feito Jerusalém cair, e que agora, ainda neste poder do seu império, com a sua mão de ferro, com a sua mão forte, tentava perseguir os crentes em Cristo Jesus. João, um dos últimos apóstolos, foi alvo desta perseguição e foi exilado pelo poder de Cristo, que o preservou para não ser morto sob as mãos de Domiciano. Foi exilado na ilha de Patmos, então, e ali ele recebe esta revelação especial de Jesus Cristo, nosso Senhor, como nós lemos nos versículos 4 e 5. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui ele se refere a Jesus Cristo. E da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Repare que as palavras utilizadas por João, e nós veremos no próximo sermão, inclusive, são palavras que exaltam Jesus Cristo, Senhor. E a última inscrição que João apresenta aqui a respeito de Jesus é que ele é o soberano dos reis da terra. E, obviamente, falar isto na época do Império Romano significava morte, porque ninguém poderia se opor àquele que era, naquele momento, o maior soberano sobre a terra, que era o imperador romano. Contudo, nós sabemos que o grande Senhor não são os imperadores, não são os presidentes, não são as grandes nações, não são as grandes mentes humanas pensadoras deste mundo, mas o grande Senhor sobre nós é de fato Jesus Cristo. Ele é o primogênito de entre os mortos e ele é o soberano dos reis da terra. E João diz então que aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele é que deve ser dada toda a glória, todo o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E é exatamente esta, irmãos, a mensagem do Apocalipse. Apocalipse está nos dizendo que, embora nós passemos e possamos passar por perseguições vindas de mãos humanas, por perseguições vindas dos nossos principais inimigos, Satanás, a nossa própria carne, o mundo e as pessoas que estão nele,
o inferno que se levanta contra a igreja, nós podemos ter a certeza, a plena convicção de que o nosso verdadeiro Senhor é Jesus Cristo, e Ele não nos desamparará jamais, porque se Ele fez aquilo que nenhum homem poderia fazer, que era nos libertar dos nossos pecados, significa que coisas menores do que isto, Ele também é capaz de fazer. Quem pode dizer a alguém, levanta-te e anda? Quem pode dizer a alguém, perdoados estão os teus pecados? Ninguém, senão Jesus Cristo. E é isto que João está então dizendo para a igreja. Ele está dizendo, olha, não precisam temer os grandes imperadores desta época, nós não precisamos temer aos perseguidores, porque nós temos aquele que é maior do que toda e qualquer soberania e majestade neste mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que de fato é o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Observe, irmãos, que no versículo 8 também, João diz que ele é o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, e ele termina dizendo, o Todo-Poderoso. Observem então que a abertura do Apocalipse é uma abertura que nos leva à contemplação daquele que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é interessante, irmãos, percebermos esta introdução, porque ao longo de toda a carta, de todo o livro, de toda a revelação, nas próprias cartas às igrejas, que nós vamos trabalhar posteriormente, nós vamos perceber então certos contrastes e ao mesmo tempo paralelos. O livro de Apocalipse trabalha muito com essa ideia de uma coisa que se sobrepõe à outra. Então, alguns capítulos, eles são sobrepostos a outros capítulos. É mais ou menos como se você estivesse assistindo a uma série. As séries hoje são muito comuns, não é? Muitas pessoas gostam de assistir às séries, ou as novelas, por exemplo, que são tipos cinematográficos de cenas que se sobrepõem a outras. Então você assiste, por exemplo, um primeiro episódio, e quando você vai assistir ao segundo episódio, você observa naquele segundo episódio alguns traços do primeiro episódio. Para você entender o segundo episódio, você precisa ter passado pelo primeiro, não é? Porque senão as coisas não vão se conectar de maneira clara. O Apocalipse é escrito basicamente desta forma. Então são alguns capítulos que vão se sobrepondo a outros, e à medida que nós vamos comparando estes capítulos, ou comparando os termos, comparando as ideias, os números, as imagens, os símbolos que são utilizados, nós vamos ampliando a nossa compreensão a respeito do livro como um todo. Isso é muito interessante, porque a leitura do Apocalipse, portanto, ela não pode ser feita de uma maneira linear, como nós fazemos, por exemplo, com algumas das narrativas bíblicas, por exemplo, Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos você tem uma trajetória linear. Ela começa ali com o Pentecostes, com o sermão de Pedro, e depois você vai encadeando os eventos da maneira cronologicamente como eles de fato aconteceram, sucedendo-se uns aos outros. Não é o caso do Apocalipse. O Apocalipse, em alguns capítulos, se sobrepõe a outros. Então, é como se você tivesse que ler uma série de capítulos e, ao mesmo tempo, você comparar com uma outra série de capítulos para você perceber as similaridades entre eles, os contrastes e as diferenças, e também as semelhanças, melhor dizendo. Então, é muito interessante percebermos isto, né? Porque o Apocalipse, de fato, é uma construção, como eu disse no primeiro sermão desta série, é uma construção riquíssima, e talvez um dos livros mais sofisticados das Escrituras, nesse aspecto de que ele, de fato, foi escrito de uma maneira estruturalmente diferente. Não é um texto poético, não é um texto histórico, não é um texto de lei, mas ele é um texto profético. E, semelhantemente a Daniel, que também é um texto complexo, um texto profético, Apocalipse, então, ele nos leva a uma dimensão diferente, tanto de leitura quanto de compreensão. Talvez por isso algumas pessoas utilizem o Apocalipse de maneira inadequada, né?
como eu disse agora há pouco, procurando no Apocalipse alguns fantasmas, algumas imagens, algumas ideias, muitas vezes completamente fora da realidade da própria Escritura, apenas por considerar alguns dos símbolos que são apresentados aqui como coisas que são fabulosas demais para uma realidade como a nossa. No entanto, não foi este o propósito, até porque, observem que se Jesus Cristo disse a João que as pessoas que lessem e ouvissem e guardassem essas palavras seriam bem-aventuradas, é óbvio que Jesus está, desde já, prevendo e apontando para o fato de que este texto seria um texto compreensível. Porque se fosse a intenção de Jesus criar um texto incompreensível, um texto fabuloso, ele não dizia que as pessoas iriam compreendê-lo, iriam guardá-lo, iriam lê-lo, iriam ouvi-lo. Muito pelo contrário, Jesus talvez tivesse criado um texto mitológico e desse às pessoas a oportunidade de fazer ali as diversas interpretações que bem entendessem. Mas não é esta a realidade do texto. Tanto não é que João claramente diz que esta revelação foi dada às igrejas. E é óbvio, meus amados irmãos, se nós estamos falando de igrejas, nós estamos falando de pessoas reais, seres humanos, homens e mulheres, crianças, idosos, pessoas de todas as idades, que deveriam ouvir esta palavra e entender com precisão aquilo que Jesus estava ensinando. Como nós vamos ver nas 7 cartas, nós vamos ver que as cartas, elas trazem ideias, conceitos muito próximos, muito reais do que aquelas pessoas estavam vivendo dentro da sua própria cidade. Então, por exemplo, questões que são relacionadas a Éfeso, elas não são necessariamente mencionadas àqueles irmãos que estão em Tiatira, por exemplo, porque são realidades distintas. A cidade de Éfeso enfrentava um tipo de problema que Tiatira não enfrentava. E quando as duas enfrentavam o mesmo tipo de problema, obviamente a instrução de Jesus se repete, mas para cada um dos contextos. Isso é muito interessante porque mostra um dos poderes da revelação da palavra de Deus, que é exatamente atender a situações específicas, de comunidades específicas. E é por isso que a pregação do Evangelho, ela não pode ser uma pregação generalista, por assim dizer, porque Deus quer falar a cada comunidade, a cada igreja, de uma maneira especificamente clara àquela igreja. Então, há problemas que existem na igreja do Vale, por exemplo, que não há em outras igrejas. E por isso, o pregador da palavra de Deus e a palavra escolhida pelo pregador deve ser sempre adequada àquele contexto específico. Isto é muito interessante nós percebermos na revelação do Apocalipse. Cada uma das igrejas receberá, portanto, uma palavra específica. Significa dizer que a mensagem de Esmirna não cabe em Pérgamo? Não, não significa isso, porque, obviamente, a pregação da palavra de Deus, ela encontrará reflexos em todos os nossos corações, em qualquer época, em qualquer lugar. Mas o que eu quero dizer é que Jesus Cristo, ele tinha este alvo de falar especificamente às igrejas de sua época, da época de João, do primeiro século, final do primeiro século, que estavam enfrentando uma perseguição terrível por parte do Império Romano e que, além disso, além das perseguições do Império, tinham também os seus próprios problemas internos. Então, vamos pensar no nosso contexto. Nós somos uma igreja brasileira, uma igreja localizada em Belo Horizonte, no Vale do Jatobá, e que fazemos parte de um contexto maior. Nós fazemos parte de uma igreja cristã mundial. Quando nós temos aqui, por exemplo, o Dia da Igreja Perseguida, o DIP, não é proposto pelo Portas Abertas, o que nós fazemos? Nós nos lembramos, neste dia, de que fazemos parte de uma comunidade global. Somos mundialmente cristãos. Então, por isso, nós nos unimos aos nossos irmãos, não apenas presbiterianos, diga-se de passagem, mas os nossos irmãos em Cristo, de outras denominações, inclusive,
que estão pregando o evangelho em vários lugares do mundo e que estão sendo perseguidos por causa da justiça. Então nós nos unimos a eles universalmente. Mas ao mesmo tempo nós temos problemas na Igreja do Vale, como eu disse, que aqueles irmãos que estão lá no Paquistão, por exemplo, não têm. Aqueles irmãos do Paquistão têm outros problemas que talvez nós não tenhamos aqui de enfrentar com o nosso governo político, com a nossa cidade, com as questões relacionadas à economia do nosso país, à economia da nossa cidade, do nosso bairro, questões relacionadas à compreensão da moralidade da nossa cidade, da nossa cultura. São coisas distintas. Então, repare que a palavra de Deus, ela é poderosa para realizar em nós exatamente aquilo que Deus pretende fazer. E esta diversidade de mensagens nas 7 igrejas mostra exatamente esta intenção divina de ensinar cada uma das igrejas especificamente, mas ao mesmo tempo ensinar a igreja como um todo. Então nós pensamos em nós, pensamos na nossa própria realidade, mas ao mesmo tempo nós nos conectamos a uma realidade mundial, universal, de todos os crentes em todas as épocas. Por isso o Apocalipse, irmãos, ele é tão belo, porque ele fala para nós, Igreja do Vale, e fala para nós enquanto cristãos do mundo todo. Por isso que nós lemos o Apocalipse e nós nos lembramos de que, muito embora nós, na Igreja do Vale, não estejamos sendo perseguidos como aqueles irmãos da época de João foram, porque até então nenhum de nós ainda foi lançado em prisões, sofreu torturas, algum tipo de morte propriamente, como foi o caso. Nós ainda não passamos por isso. Aqueles irmãos estavam passando por isso. Muitos deles eram jogados para as feras, para que fossem comidos. Muitos deles eram lançados em arenas públicas, para que por meio dos jogos daquelas arenas eles fossem torturados publicamente. Alguns foram queimados vivos, outros foram mortos, decapitados pela espada. Alguns foram presos, outros exilados, como o caso de João, a quem Deus preservou a vida para que pudesse exatamente dar a João esta revelação que nós recebemos aqui no chamado Apocalipse de João. E é interessante, irmãos, como eu estou lhes dizendo, a maneira como o Apocalipse então apresenta estes contrastes de uma vida em Cristo e de uma vida fora de Cristo. O Apocalipse ele mostra que há apenas 2 tipos de lugares para se estar. Ou nós estamos na presença de Deus em Cristo, ou nós estamos fora de Deus sem Cristo. Não há outra possibilidade de existir. E quando nós olhamos desta maneira, nós vemos a realidade do nosso mundo. O nosso mundo também é assim. Existem aquelas pessoas que estão em Cristo e aquelas pessoas que estão sem Cristo, fora de Deus, sem Cristo. Não há outra realidade, não há um meio termo. E este talvez seja o grande perigo em que nós somos colocados, é de pensar que há um meio termo, em que uma pessoa ela pode estar transitando nos 2 universos. Apocalipse nos mostra que isso é impossível. Apocalipse nos mostra que houve uma guerra no céu, e esta guerra ela foi travada no céu, e ali houve a vitória dos anjos de Deus sobre Satanás e os seus anjos, para que na terra nós também pudéssemos usufruir desta mesma vitória. A igreja, portanto, de um lado, contra todos os impérios satânicos do inferno. O que mostra que só há 2 povos, 2 mundos, e eles militam contra si. Por isso o apóstolo Paulo disse que não pode haver comunhão entre luz e trevas, porque o apóstolo Paulo sabia muito bem que era impossível conectar essas 2 coisas, porque elas vivem realidades distintas. Por isso os contrastes são muito fortes no Apocalipse.
E eu quero apresentar aqui aos irmãos alguns deles, de maneira introdutória, obviamente, mas apenas para que os irmãos se lembrem, ou, se não se lembrarem agora, que tenham o interesse depois de, ao lerem o texto, perceberem estas conexões que são contrastes. Por exemplo, nós temos, por várias vezes, o contraste entre Cristo, de um lado, versus Satanás. Nós temos também o contraste de luz, de um lado, versus trevas, de outro lado. Nós temos vida, de um lado, versus morte, de outro lado. Nós temos o amor, de um lado, versus o ódio, de outro lado. Nós temos o céu, de um lado, versus o inferno, de outro lado. Então, os irmãos podem perceber, por exemplo, João retrata, de um lado, Cristo, sendo ele parte do Pai e do Espírito Santo, a Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, por comparação, por outro lado, ele também apresenta uma espécie de trindade satânica. Satanás sendo representado pelo diabo, que é ele próprio, ou o grande dragão, a besta e o falso profeta. Nós vemos isto, por exemplo, nos capítulos 12 e 13. A besta é aquela, veja que interessante, lá no capítulo 17, versículo 8, diz que a besta é aquela que uma vez era e não é. Olha que interessante, porque Cristo, nós acabamos de ler aqui no versículo 4, João dizendo que Cristo é aquele que é, que era. Mas lá em 17:8, a besta é aquela que uma vez era e não é. Repare o contraste aqui e a ideia do Apocalipse de mostrar exatamente esta impureza ou esta imperfeição que há em Satanás. Também lá mesmo em 17:8 diz que a besta que era e não é e aparecerá. Diferentemente de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é, era e há de vir. Olha só que interessante. Então, ela não é. O bem e o mal são também contrastados em Apocalipse em Deus o Pai versus Satanás, que é o dragão. Nós temos isto aqui mesmo no capítulo 1, temos também lá no capítulo 12. O Filho de Deus versus o anticristo. Então, Cristo é o Filho de Deus, nós vimos aqui no versículo 5, o primogênito. Mas também nós temos, por contraste, o anticristo, lá no capítulo 13. O Espírito Santo de um lado versus o falso profeta de outro. A noiva de Cristo, que é a igreja, versus a prostituta, que é a Babilônia. Olha que imagem forte. De um lado a noiva, de outro a prostituta. Reparem como que a imagem mental nos mostra aqui a realidade destas duas mulheres. Quando você imagina uma noiva, você imagina a pureza, o vestido branco, toda aquela pompa de um casamento, algo que é celebrado. Por outro lado, você vê uma prostituta, que obviamente aqui o texto não está se referindo ao ser humano, mas está se referindo à imagem do que a prostituição significa, simboliza. Também nós temos a imagem de Jerusalém, que é a cidade santa, e de outro lado a Babilônia, que é a grande Babel, fundada por Nimrod, lá em Gênesis, que foi construída exatamente para dar poder aos homens. Então, de um lado a cidade santa, a Santa Jerusalém, que está edificada sobre o Monte Sião, que é o lugar onde Cristo habita, e de outro lado a Babel, que é o lugar onde os homens habitam. Daí aquela obra tão maravilhosa de Agostinho, né?
A cidade de Deus e a cidade dos homens. Aqueles que gostam de filosofia aí podem se lembrar, né? Como que Agostinho trabalha essas duas esferas, né? Esses dois polos. De um lado, a cidade santa de Deus, a igreja. De outro lado, a cidade dos homens, impura, pecadora e representada aqui pela Babilônia. Nós temos também, meus irmãos, um outro tipo de contraste, não só das pessoas ou dessas, podemos chamar aqui de instâncias ou categorias, né? Mas nós temos também a forma como estas pessoas, ou mesmo categorias, cidades, objetos, a forma como eles são apresentados. Por exemplo, Deus reveste Cristo, o seu Filho, de autoridade para fazer a sua vontade. Nós vemos isto aqui mesmo, no capítulo 1, versículo 1. Olha só, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Deus Pai concede a Jesus Cristo o poder de testemunhar a respeito das coisas que vão acontecer. E Cristo notifica João a respeito desta revelação. Repare a ascendência hierárquica de Deus Pai em relação ao Filho. Deus dá a Jesus, o Filho, o poder de revelar e de notificar a João. Mas Satanás também, conforme o capítulo 13, versículo 2, Satanás também dá poder e autoridade à besta. Olha que interessante. Versículo 2 do capítulo 13. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Veja, e deu-lhe o dragão, que é Satanás, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, aqueles que dizem que Satanás não tem poder, eles estão enganados, porque a Bíblia diz que Satanás tem poder. E não só tem poder, como concede poder a aos seus secretários, né? Aos seus ministros. Aqui a besta. Obviamente, o poder de Satanás é um poder limitado, porque só Deus é todo-poderoso. Mas ele é poderoso também, ele tem poder também, limitado, enfraquecido em relação a Deus, porque ninguém se compara a Deus, mas não queiramos nós enfrentar Satanás sozinhos, porque se nós fizermos isto, nós seremos destruídos por ele. Alguns dizem que aquela figura que Pedro utiliza, que Satanás é como um leão procurando a quem possa tragar, alguns dizem ali que aquele leão que é descrito por Pedro é um leão velho, enfraquecido, sem dentes. Mas eu quero perguntar a qualquer um de vocês aqui, você entraria numa jaula de um leão, mesmo o cuidador dele dizer, não, ele é tranquilo, ele é mansinho, ele é velho já, sem dente? Não sei se nós teríamos tanta coragem assim, né? Porque o leão continua sendo leão, mesmo sendo velho. E há uma frase, inclusive, num dos filmes do Batman, muito interessante, um dos Batmans antigos, daqueles primeiros Batmans, né? Em que o Coringa do Batman diz o seguinte, ele pergunta ao Batman, você já dançou com o diabo à luz do luar? E esta frase é interessante no filme porque ela reflete uma perspectiva a respeito do mal que muitas vezes nós não temos, que é uma maldade encarnada na nossa sociedade. O mal está aqui, porque o mundo jaz no maligno, e muitas vezes nós vemos o mal como parte da nossa vida, da nossa cultura. Então, quando o Coringa diz assim, você já dançou com o diabo à luz do luar, é como se ele dissesse, como é que está a sua relação com o mal nesse mundo
contemporâneo, na sua cultura. E eu me lembro que, na época, uma crítica foi feita a este filme, e uma estudiosa de literatura disse que nos fez um alerta interessante. Ela disse: olha, lembre-se de que você até pode chamar ou convidar o diabo para dançar com ele à luz do luar, mas você nunca deve se esquecer de que ele permanece diabo. Porque, repare, muitas vezes nós confundimos, né? E nós tratamos Satanás e o mal com outros nomes, e ele sorrateiramente entra nas nossas mentes, na nossa cultura, na nossa igreja, dando outros nomes a coisas que a Bíblia nomeia claramente. Um exemplo disso é o nome que alguns pecados são hoje considerados. Dificilmente você ouve as pessoas falarem de pecado. A ira não existe mais. Você já não fala, por exemplo, que uma criança ela está manifestando ira no seu coração. Você fala que ela tem um transtorno opositor, desafiador. Mas o que é opor-se a uma autoridade? O que é desafiar a palavra autoritativa? Quem primeiro fez isso foi Adão, que desafiou uma palavra de autoridade. Adão tinha transtorno opositor, desafiador. Mas Deus chamou isso de pecado. Então, muito cuidado quando nós trocamos os nomes das coisas para dar a elas uma aparência de que é algo sem um significado espiritual. Irmãos, toda a nossa vida é espiritual. Tudo o que nós fazemos aqui é um reflexo do nosso espírito, da nossa relação com Deus. Tudo o que nós vivemos neste mundo é um reflexo daquilo que já existe no céu. Miguel e os seus anjos venceram Satanás e os seus anjos para derrotarem Satanás no céu. Ele caiu aqui para cumprir o propósito, mas vencido. E é por isso que agora a história bíblica nos conta como um retorno, como um flashback. Nós vamos vendo o Apocalipse, mas olhando para trás, porque nós nos lembramos que Adão pecou, toda a raça humana está miseravelmente condenada, mas ao mesmo tempo Deus, lá na eternidade, demonstrou um plano para vir com o seu Filho, salvar o seu povo dos pecados deles e derrotar definitivamente na história Satanás e os seus anjos. Mas ele já estava derrotado lá. E é isso que o Apocalipse faz. Ele coloca uma cena no céu, uma cena na terra, para dizer, do mesmo modo como houve uma guerra no céu entre Satanás e os seus anjos contra Deus, há uma guerra na terra entre Satanás e os seus discípulos e a igreja de Cristo. Mas do mesmo modo que a igreja, do mesmo modo que os anjos de Deus venceram Satanás e os seus anjos, a igreja vence Satanás e os seus discípulos. Por isso as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas lembre-se, quando nós chamamos Satanás para dançar com ele à luz do luar, nós temos de estar conscientes de que ele continua Satanás. Não abram qualquer
tipo de exceção, de espaço. Não deis lugar ao diabo, porque ele continua sendo diabo. Ele não se tornou mais bonzinho pelo fato de estar derrotado. Ele não é mais simpático a você por a gente viver numa sociedade de tolerância. Aliás, a sociedade de tolerância é, na verdade, uma tática de Satanás, para fazer com que as suas ideias sejam muito mais bem recebidas do que era antes. O terreno é muito mais fértil para que as ideias que não têm bases sólidas se façam presentes. Jesus se assenta em seu trono, capítulo 3, verso 21. Mas Satanás também tem um trono, e eu quero mostrar aos irmãos isto. Capítulo 2, verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. A igreja de Pérgamo, nós vamos falar sobre isso. O trono de Satanás estava ali. A idolatria estava presente naquele lugar. O Filho, Jesus Cristo, aparece como aquele cordeiro que foi morto. Mas, irmãos, Satanás é tão ardiloso que a besta também, com 7 cabeças, tem uma cabeça com uma ferida mortal. Capítulo 13, verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. A besta queria morrer como o cordeiro, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Sabe por que a ferida mortal foi curada? Porque Satanás nunca desejou a morte de Cristo. Porque a morte de Cristo, para Satanás, é derrota. A morte de Cristo é a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado. Então, diferentemente do cordeiro que foi morto pelos nossos pecados, a besta, ela é curada. E eu pergunto a vocês, o que é melhor? Morrer ou viver? O que é melhor? Sofrer ou ter prosperidade? O Evangelho te oferece morte e sofrimento, renúncia. Satanás te oferece vida longa, prosperidade e tolerância. Você não precisa renunciar a nada. Você não precisa renunciar a nada. Por que os reformadores e a nossa confissão de fé chama a Igreja Católica Romana de apóstata? Por que os nossos irmãos puritanos chamaram o Papa de Roma de o anticristo? Porque se tem uma religião fácil de seguir, é o catolicismo. Nenhuma religião do mundo é tão fácil quanto o catolicismo. Ser católico é uma beleza. É uma beleza. Você não deve satisfação a ninguém, você não tem disciplina, não tem membresia, você vai a hora que quer, quando quer, do jeito que quer, faz o que quer, pula carnaval, depois passa a cinza na cabeça. É simples, é muito fácil. Por que é fácil? Porque uma igreja que se apostata, como o catolicismo se apostatou, é uma igreja dominada pela tolerância satânica. Se tem uma coisa que Satanás gosta, é isso: vida mansa, sombra e água fresca. Isso é maravilhoso.
quanto menos disciplina houver, maior a festa de Satanás. Porque esse é o grande objetivo dele mesmo. É conceder vida, prosperidade, alegria. Irmãos, olhem para as religiões. Olhem para o nosso mundo espiritualizado. Talvez nós não tenhamos vivido uma época em que as pessoas são mais espirituais como hoje. Hoje as pessoas falam de espiritualidade com uma tranquilidade imensa. Mas a espiritualidade de que elas falam não é o Evangelho. Porque poucas delas querem de fato renunciar às suas ideias pelo Evangelho. A grande maioria está mergulhada nesta sociedade apócrifa e apóstata, pensando que é o Evangelho, mas não é. Por isso a besta ela foi curada, diferentemente do cordeiro que foi morto. Há outros contrastes aqui também. Jesus se revela como aquele que foi morto, porém está vivo para todo sempre. E aí tem uma espécie de paródia, porque a besta, ela foi fatalmente ferida, como nós acabamos de ver, mas viveu, diferentemente de Jesus como cordeiro que veio para morrer. O reino de Cristo e o reino de Satanás são contrastes também muito claros aqui. Por exemplo, no capítulo 7, versos 2 e 3, nós vemos que os crentes recebem o selo do Deus vivo em suas frontes. Olha só, capítulo 7, versos 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Os crentes, eles têm um selo na testa. Eu estou lendo e tenho estudado sobre o Holocausto. E as narrativas do Holocausto são das mais chocantes que os irmãos podem imaginar. Testemunhas de médicos, mães, todo tipo de pessoas ali, crianças que passaram pelo Holocausto, especialmente em Auschwitz, que foi o grande centro, né, do Holocausto alemão, na Polônia. E engraçado que a grande tática do nazismo alemão foi despersonificar aqueles seres humanos. Eles perderam seus nomes e receberam números. Então, o indivíduo ele não era mais chamado pelo nome, ele era chamado pelo número. Então, era o prisioneiro 12.748, por exemplo. Ele recebia um número, uma marca. E há uma narrativa de que eles se levantavam quase sempre 4 horas da manhã, e eles tinham que fazer as filas, porque dali eles eram levados para os campos de trabalho, né, onde eles cavavam as minas, faziam os trilhos, né, e etc. E ali alguns, geralmente o comandante do campo, ele vinha com uma lista e ele gritava os números, né? 12.440, 11.720, ia gritando os números. E à medida que os números eram gritados, estas pessoas eram escolhidas para algumas coisas, né? Algumas eram para a morte mesmo, para as câmaras de gás, outras eram para experiências científicas específicas ali. O fato é que elas recebiam marcas, e é interessante isso, irmãos, porque nós temos uma marca na fronte, para não restar dúvidas.
O que significa isso? O crente, ele precisa ser conhecido como crente. Nós não podemos dizer que somos crentes se eu não tiver na minha fronte o selo do Deus vivo. À medida que eu me misturo ao mundo e a minha identidade ela não é mais percebida, isto se torna um grande problema, porque eu me misturo ao reino de Satanás de tal maneira que o reino de Cristo ele não é mais percebido. Os irmãos percebem a gravidade disso? Nós nos tornamos mais um no meio da multidão, nós nos tornamos desconhecidos, porque nós não temos uma marca, um selo. Os incrédulos, eles também têm uma marca. Isso dá discussão, não é? Tem gente que acha que é chip, código de barra, sabão Omo, Ariel, Disney, Coca-Cola, não tem nada disso. A marca da besta, capítulo 13, verso 16. E os irmãos vão perceber uma diferença aqui. E vocês são muito inteligentes, e essa é uma questão de prova. Depois eu vou pedir o irmão Tiago para fazer um formulário lá, para vocês responderem a prova lá do sermão. Olha só, verso 16 do capítulo 13. A todos, os pequenos e os grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Vocês estão percebendo aí, né? Não tem diferença. Criança, adulto, rico, pobre, livre, escravo, não tem diferença. Faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e a fronte. Essa é a marca da besta. Lá nos crentes, onde é que estava a marca? Na fronte. Aqui na besta, onde estão as marcas? Na mão e na fronte. Pergunta de prova, por quê? Pergunta de seminário, né? Por quê? Não vou responder hoje não, vou deixar para vocês pensarem. Por quê? Isso faz diferença. Os crentes, irmãos, portam o nome do Cordeiro e do Pai em suas frontes. Olha o capítulo 14, aí pertinho mesmo, no versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, também dá uma discussão boa, né? Tendo na fronte, escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Coisa maravilhosa, né? Nós pertencemos a uma família. Nós temos o nome de Deus gravado na nossa fronte, Cristo Senhor. Os incrédulos têm o número 666, que, como nós já vimos lá naquele estudo dos números, é o número da imperfeição, é o número da tentativa de reproduzir o que Deus é, do 777, né? Do número completo, a besta, versículos 17 e 18, aqui, um pouquinho antes, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Alguém me disse um dia que algumas pessoas estavam propondo aqui que esse comprar e vender é o Pix, né? É a ausência de dinheiro. Talvez por isso o governo está taxando aí, né? Talvez para resolver esse problema da besta. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Qual é a principal marca do homem? Imperfeição, pecado.
Esse é o número de um homem, é o número da besta. E sabe por quê, irmãos? Nós não somos todos bestas? Porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. E essa é a razão pela qual nós não somos seguidores da besta. Nós não somos bestinhas. Nós somos filhos do Altíssimo. Temos a marca do Deus vivo na nossa fronte. E é essa a mensagem do Apocalipse. Olha, a igreja do Senhor Jesus não precisa temer o mal, não precisa temer as perseguições, porque Cristo, que é Senhor sobre todas as coisas, Cristo, que é o primogênito de entre os mortos, que é o soberano dos reis da terra, que é o princípio e o fim, esse Cristo é o seu dono. Quando a perseguição estiver passando, quando Satanás estiver com seus anjos vindo atacar, a marca na sua fronte será visível para eles. E o que João nos diz na sua primeira carta? Todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Você tem a marca na fronte. Quando o anjo da morte passa, ele vê a marca e se desvia, porque ele não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Não existe mensagem, irmãos, mais confortadora do que esta nas Escrituras Sagradas. De nós sabermos que, embora sejamos levados à morte, como diz Paulo, entregues à morte o dia inteiro como ovelhas ao matadouro, ainda que nós sejamos torturados, desprezados, injustiçados, perseguidos por causa da justiça, aqueles que têm a marca do Filho do Deus vivo, estes perseverarão até o final. E no final, Deus mesmo lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Deus mesmo habitará conosco. Nós estaremos na presença de Deus. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Resistam, irmãos. Perseverem. Lutem contra todas as ideias, todos os conceitos, todas as práticas que são anticristãs. Nós não devemos seguir as orientações da besta e do falso profeta. Nós temos uma outra marca, nós temos um outro Senhor sobre nós. Não aceitem ideias populares, não aceitem teorias populares que contrariem o Evangelho. Julguem todas as coisas à luz do Evangelho. Não importa o que você está fazendo, onde você está, se você está lendo, se você está assistindo a um filme, se você está cantando uma música, se você está conversando com alguém, julgue todas estas coisas à luz do Evangelho. Porque nós temos uma outra mente. A nossa fronte é diferente. Nós temos a mente de Cristo. Lembre-se do que Paulo disse? Pela transformação da nossa mente. O crente que tem a marca do Deus vivo na fronte, tem a sua mente transformada. E nesta mente transformada, ele então sobrevive aos ataques maléficos, malignos de Satanás. Irmãos queridos, que Deus nos dê graça para que a Igreja do Vale seja uma igreja que viva o Apocalipse com alegria, com piedade, sabendo que nós somos um povo escolhido por Deus,
para lutarmos contra todas as forças espirituais do mal. Aprenda, leia a palavra de Deus, aprenda a Escritura, conheça o Evangelho. Nada valerá mais ao final da sua vida do que isto. Não adianta se você tiver bens, se você tiver títulos acadêmicos, se você tiver uma vida próspera, se você for popular, famoso, nada destas coisas resistirão. A única coisa que resistirá é a sua fé no Deus que te salvou em Cristo Jesus. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? O que você mais deseja para a sua vida, para os seus filhos? O que você quer que o seu filho seja? Um grande advogado, um grande médico, um grande engenheiro? Ótimo. Mas que ele seja tudo isso. Servo, crente em Cristo Jesus. Porque se ele for tudo isso e pertencer a um outro reino que não ao reino de Cristo, nada disso subsistirá. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos guarde.